Muito bem, gente, boa noite. Olha só que legal. Hoje nós temos mais uma live com duas mulheres porretas da cidade de Santo André e uma que tem o pé em Santo André ainda, porque ela me contou que ela morou aqui, ela saiu de Santo André faz pouco tempo e ela vai se apresentar. Então, assim, a nossa proposta dessa live de hoje é discutirmos um assunto muito caro para nós mulheres, que é a violência obstétrica, né? E como, nesse período de pandemia, os direitos que tinham sido adquiridos há anos, de muita luta, inclusive, porque nenhum direito é adquirido se não tem a luta, como é que eles estão sendo perdidos nesse período de pandemia, né? O que estão, de uma maneira muito sorrateira, o que estão tirando mais ainda de nós mulheres? Então, é um tema caro, é um tema extremamente necessário, é um tema delicado, porque a gente lida, inclusive, com limites mesmo da mulher. A mulher, ela já está grávida, ela já tem uma transformação no corpo, ela já está na expectativa de esperar aquela criança. E aí, o que é essa violência obstétrica? Então, hoje nós trouxemos duas mulheres, como eu falei, duas mulheres que vêm atuando nisso, que é a Mariana Clara, olha lá, tá vendo? Eu falei que eu já ia errar o nome, errei. A Mariana Clara e a Cileia, acertei, Cileia, seu nome? Cadê a Cileia? Cileia, acho que ela caiu, deixa eu ver aqui. Mas, enfim, ela vai ter que entrar de novo. A Cileia já entra de novo. Então, a Maria Clara, eu vou pedir para ela já começar a ir se apresentando, enquanto a gente já chama a Cileia de novo. Pronto, voltou. Pronto. Então, Maria Clara, quem é você, bonita? Bom, boa noite a todas e todos que estão assistindo. Queria agradecer só pelo convite. Muito legal, né? A gente está fazendo essas lives e abordar esse tipo de assunto. Bom, eu sou a Mariana Clara, moro em Santo André minha vida inteira, tenho 30 anos, sou mãe, tenho um filho de 6 anos, o Dimas, sou doula, né? Sou doula há 4 anos, assumi essa profissão, essa atuação, né? Por conta do meu processo, né? De gestação, de parto, pós-parto. Estou na área da política também há muito tempo, desde os 17 anos, né? Aqui em Santo André sempre atuei, né, dentro do movimento secundarista, fui dirigente da UMES aqui em Santo André. Transitei um pouco na universidade, na questão de ciências políticas, né? Mas é isso. Eu tive contato com esse universo, né? Da questão da assistência obstétrica, da saúde da mulher. E eu vi que há uma necessidade muito grande, né, da participação de nós mulheres nesse assunto, né? Tem muitos assuntos que é interessante para nós, e esse é um deles, mesmo para as mulheres que não são mães, que não têm, talvez, nem o interesse de se tornar mãe, né? Mas a gente sempre tem que entender que a maternidade, né, a sociedade coloca como um grande peso na mulher, né? Faz com que a maternidade seja um sacrifício e não algo prazeroso, né? Ou uma função que não é somente da mulher, né? Deveria ser de comunidade mesmo, né? A gente pensar de uma forma bem ampla. E então eu lidei com a minha realidade e eu percebi que eu devia atuar nesse campo, né? Com políticas públicas, né, em defesa desses direitos e também levantar o que a realidade nos traz, né? Então, hoje o tema ele é bem pertinente, né, no que a gente está vivendo agora, nessa situação de pandemia, né? É uma situação também de crise política, crise econômica, e, consequentemente, isso afeta primeiramente as mulheres, né? Então, as mulheres, numa situação de crise, né, como a gente está vivenciando aqui no nosso país, acabam perdendo seus direitos, seu espaço, sua voz. E aí a gente entra nesse movimento de resistência, né, de que a gente não vai largar nossas conquistas, né, muito pelo contrário, a crise também mostra, né, que é o momento da gente avançar, né, da gente pensar grande, pensar que a gente precisa de mudanças, né, e é isso. Muito bem. Cileia, minha querida, e você? Se apresenta, quem é você? Fala um pouquinho como quem é Cileia, que hoje está aqui para nos presentear
com essa conversa, esse bate-papo. E, gente, assim, ó, quem estiver ouvindo, manda perguntas, manda reflexões, manda questionamentos, né? Manda alguma experiência e a gente também vai trocando aqui, todo mundo vai se sentindo participante dessa live, tá bom? Cileia, quem é você? Eu sou Cileia, sou mãe de 4 filhos. A minha mais velha tem 22 e as minhas filhas são doulas e trabalham junto comigo. O trabalho que eu faço é de resgate da parteria tradicional. Eu morei em Santo André por 9 anos, mas faz 10 anos que eu estou longe de Santo André, mas eu fui conselheira de cultura em Santo André, estudei na Escola Livre, dei aula na Escola Livre, enfim, tive um filho aí, né, o Davi, que é o meu menino, nasceu aí em Santo André, nasceu em casa, o médico não chegou, o meu companheiro foi o paiteiro, ele chegou só na sequência, enfim, são várias experiências aí em Santo André e toda, né, e eu tive a Júlia com 22 anos, em 98, e em 98 já tinha uma perseguição, né, assim, por essa questão, né, em 98 nem se falava sobre o parto domiciliar, mas eu não conseguia me imaginar indo para o hospital. Então foi uma luta e uma batalha. Acho que meu processo de doulagem, de parteria e de ligação com a gestação começa aí, porque o meu companheiro foi trabalhar de editoração eletrônica numa... eu sou palhaça também, a gente é artista e atua junto. Ah, que legal! A gente é uma trupe de palhaço, faz teatro de rua. E aí, a gente falou assim, a gente vai ficar sem trabalhar, é melhor... Ele já tinha trabalhado na Estué, já tinha trabalhado em alguns lugares, um amigo dele chamou ele para trabalhar numa editora. E o primeiro livro que ele foi fazer, editoração eletrônica, é um livro chamado Lombas e Grávidas, da Lígia. Então, eu tive acesso ao livro antes dele ser publicado, porque ele foi impresso em folha sulfite para mim. Me ajudou tanto aquele livro, foi tão especial, tão bacana, que eu fazia cópia para quem comprava, para quem ficava grávida. Então, eu estava doulando e nem sabia. Então, todo mundo que me aparecia, eu falava, olha, é tão legal tal coisa, é importante tal coisa. Porque, assim, meu processo com a gestação nasce quando eu fico grávida, né? E toda a luta que eu tive para ter o parto da maneira como eu queria, né? Então, a Casa Ângela estava fechada, a Ângela estava sendo perseguida, então era um cenário bem difícil, né? E eu ficava rezando todo dia, porque eu falava, gente, alguém tem que me atender na minha casa. E aí, assim, olha só, uma obstetra que me atendeu, e ela, né, apesar de ter sido muito, né, bacana, ela deixou eu pagar o parto em 3 vezes, no ano seguinte, sabe assim? Porque é isso, é uma das perguntas que eu faço, né? É o parto humanizado para quem? E qual é o valor de um parto domiciliar, né? Então, assim, é um primeiro questionamento, né? E ela me atendeu, isso foi muito, muito, muito especial, mas eu sofri violência obstétrica e eu não sabia. Porque ela rompeu minha bolsa, ela fez a epísio, e ela não perguntou para mim se eu queria. Eu não tinha exatamente, porque o plano de parto não existia, né? Mas eu tinha um plano. Eu sabia que eu queria parir, ouvindo Clara Nunes. E é tão forte isso, porque assim, parece uma bobagem, mas não é. A mulher, ela está conectada com aquilo que faz sentido para ela e ela precisa ser respeitada nisso. Então, como que a gente pode garantir esses direitos, né? E aí, assim, a gente sabe que existe, nesse processo todo, a gente conseguiu várias coisas, né? A lei do acompanhante é uma delas, mas aí chega a pandemia e aí se aproveita dessa situação. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Só para se apresentar, né? Eu já estou entrando no assunto. Só fazer uma pergunta aqui. A Mariana, você é doula. E Cileia é parteira. Sim, eu sou doula. Parteira tradicional. Então, só assim, de uma maneira, só para a gente entender qual é a diferença de doula e de parteira, para quem estiver assistindo puder entender. Então, assim, falar rápido, porque não é esse o nosso tema, né? A gente poderia até ter dito esse tema, mas assim, o que é doula e o que é... Então, a Maria Clara explica o que é doula e a Cileia explica o que é parteira, para a gente tentar entender esse mundo lindo e qual é a diferença. Sim.
é bem importante, né, só a gente falar mesmo, né, porque é isso, quando algumas pessoas ouvem isso, doula, e não sabem o que é. A doula, ela é uma mulher, né, uma profissional que acolhe a mulher, né, durante o processo da gestação, parto e pós-parto. Então, ela dá um suporte físico, emocional e informativo. Então, a doula, ela não tem essa função clínica, né? Então, a doula não fez uma faculdade de medicina, não não tem um diploma nessa área, né? Mas ela tem um curso, né, que forma a doula, né, para ela saber dos conhecimentos, né, tanto de evidências médicas, como utilizar métodos não farmacológicos para alívio de dor, né, ou para relaxar aquela mulher, né, porque a gente sabe que gestar não é uma tarefa muito fácil, né, então a doula não faz exame de toque durante o parto, a doula não faz o estudo do coração do bebê, não afere a pressão da mulher, né, então essa função não é, a doula está ali para escutar a mulher, tentar mostrar para ela vários caminhos que existem para seguir, né, ajudar a mulher nessa questão de munir ela de informações para ela conseguir construir o empoderamento dela e a sua autonomia durante o processo. Entendi. E parteira? É importante falar parteira tradicional, porque hoje em dia existe muitas obstetrizes usando esse termo parteira. Então, a gente acaba tendo que usar o tradicional, porque é muito diferente. Então, assim, antigamente, antes dessa medicina existir, porque essa medicina é muito nova, na verdade, diante da humanidade, né? Quem atendia os nascimentos eram as parteiras. E o parto, muito mais do que um evento biológico, médico, ele era um rito de passagem. E essas mulheres eram curandeiras, benzedeiras, né, pajés, muitas vezes, das aldeias, e elas atendiam aquele parto daquela comunidade. Então, elas conheciam aquela mulher que ela atendia. Tem uma tradição na parteria que, assim, você se torna madrinha daquele bebê, você se torna comadre daquela mulher, você tem um vínculo com aquela mulher, né, pelo resto da vida, por ter atendido isso. E aí, com a chegada desse mundo capitalista, do mercado, a gente perde isso. Então, as parteiras perseguidas, né? Então, assim, a parteira busca fazer o resgate dos nascimentos como eles eram antes, né? Com o mínimo de intervenção possível. Somos mais de 60 mil parteiras tradicionais no Brasil, invisibilizadas, completamente invisibilizadas. Mas, se deixar, eu vou falando, mas é isso, eu sou parteira tradicional. Nossa, mas é que, nossa, assim, né, as duas têm uma função social em prol da mulher muito 10, assim, é admirável, né, assim, é muito legal ouvir vocês, e muito legal, Cileia, você trazer porque quando você foi falando de parteira, eu comecei a imaginar aqueles filmes antigos, que a mulher era chamada de madrugada para ir lá, né, vai dar luz, vai nascer. Então, assim, muito, muito legal isso, muito legal. Mas eu quero saber com vocês duas, né? E aí eu quero saber qual das duas vai querer responder primeiro, para a gente poder ir administrando aqui o nosso tempo certinho. O nosso tema é a violência obstétrica e os direitos perdidos durante a pandemia. Então, vamos começar pela violência obstétrica. O que é isso? Né? Assim, a gente sabe que estar grávida não é tão romântico da maneira como colocaram, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma filha de 20 anos, e assim, eu amava estar grávida, mas eu não gostava muito do processo de estar grávida. Isso eu não escondo de ninguém, nem dela. Eu não tenho uma foto minha grávida, né? Mas eu amava saber que ela ia vir, olha que coisa doida, né? Então, então, de repente, conversando com vocês, eu até vou descobrir se eu tive ou não violência obstétrica. Então, eu quero saber isso com vocês. O que é isso? Quem quer falar? Bom, começar. Eu acho que, assim, quando a gente fala um pouco da violência obstétrica, eu acho que o meu primeiro contato com esse tipo de assunto, né, que eu também estava gestante,
e totalmente cada vez mais assustada quando eu ia me deparando, né, com os relatos, e das pessoas chegando em mim e falando o que eu tinha que fazer ou não fazer, porque era o ideal, né, que eu acho que é muito isso, né. Eu acho que a gente sempre sofre violência obstétrica até quando a gente começa a menstruar, quando a gente vai nas primeiras consultas com o ginecologista, né? Eu acho que se a gente até entender o que é violência obstétrica, a gente parar para pensar em todo o nosso processo de acompanhamento com o médico obstetra ou ginecologista, a gente vai perceber que em algum momento, né, antes da gestação, a gente já foi violentada de alguma forma, né? Então, a violência obstétrica, ela acontece quando o poder médico é exercido em cima do corpo da mulher sem autorização dela, né? Então, a gente vê que, né, como a Cileia comentou, né, a medicina ela é nova, né? Não é uma coisa muito antiga, né? Mas ela vem sempre nesse olhar de intervir, né? Quando a gente vai pensar que no começo, quem tinha acesso à saúde, quem tinha acesso ao tratamento, né, se a gente for ver todo o processo histórico disso, era somente os soldados de guerra, né, que eram curados, tratados, né, e os hospitais eram apenas um lugar para se morrer, né, e as pessoas que gestavam e ia parir com as parteiras, né, como a Cileia comentou. O avanço dessa questão de acessar a saúde para todos, né, de não somente para essas pessoas que ali defendem os interesses de um rei, né, etc. Quando se criou o ambiente hospitalar, se criou uma ala para partos, né? E aí, quando os médicos entram nesse cenário do parto, eles começam a ser pega esses avanços tecnológicos da medicina, né, que a gente entende que alguns procedimentos da medicina são necessários, sim, né, salvam vidas, né? Mas a gente começa a ver que o passar do tempo isso se torna generalizado, né? Então, a gente vê que hoje em dia a medicina, não somente para a questão da obstetrícia, mas quando a gente vê o caso assim, que as pessoas estão doentes e vai até o consultório do médico e espera que seja conversado o que está acontecendo, né? Então, aquele médico ele precisa entender como funciona a vida daquela pessoa, como ela se alimenta, qual é o histórico de vida daquela pessoa, para individualizar. Porque a medicina ela é uma ciência humana, né? E a gente precisa entender cada corpo. E aí a violência obstétrica ela começa, né? Não somente nessa questão física, né? Dos procedimentos, né? Então é o sorinho, que é a ocitocina sintética, que coloca para todo mundo, sem entender por que se aquela mulher precisa ou não precisa, é o corte da episiotomia, é a manobra de Cristellet, que é quando a enfermeira sobe em cima da mulher a pedido do médico e empurra a barriga da mulher durante o expulsivo do aquele bebê, né, o nascimento do bebê. Quando a mulher não tem o direito de estar com acompanhante, quando a mulher, nos dias de hoje, que a gente faz um plano de parto, por exemplo, que é um documento onde a mulher vai colocar lá quais procedimentos que ela autoriza e quais procedimentos que ela não autoriza, ou que os tais procedimentos têm que ser discutido com ela previamente para ter autorização dela, né? Então a gente fala muito da questão da autonomia da mulher, né? Porque o parto, a mulher ela não é paciente, ela é parturiente, né? Ela está passando por um processo fisiológico, não é uma doença gestar, muito menos parir, né? Então a violência obstétrica também acontece na sua forma psicológica, né? Então, a gente já viu diversas vezes, né, mulheres falarem que não pôde gritar, não pôde se expressar, não pôde caminhar, não pôde tomar um banho quente, não pôde receber uma massagem. Então, é isso, né? Então, diante desse cenário de violência obstétrica, a gente vem trazendo um contraponto, né, mostrando para as mulheres, né, com informação, de que mostrar para elas que o parto pode ser prazeroso, que ele tem que ser um momento legal, tem que ser um momento intenso, né? O parto, ele é um evento selvagem, né, que a mulher tem que vocalizar, tem que se expressar, ela tem que se movimentar da maneira que ela quiser, parir da forma, da posição que ela quiser, e não que isso tenha que ser da forma que o médico quer, né? Então, é tudo uma questão de respeitar o processo daquele parto, daquela mulher,
e o que ela quer para ela, né? Então, a violência obstétrica ela é feita de forma psicológica, né? Quando ela é ofendida, que ela é impedida de expressar, chama um acompanhante, né? E tem alguns dizeres que desmotiva as mulheres, inclusive a violência obstétrica até começa no pré-natal, né? Então, quando os médicos desmotivam as mulheres, né, da gestação, não vai fazer parto normal, vai fazer uma cesariana, né? Então, a violência já começa por aí, né? Então, basicamente é isso. E para você, Cileia, o que você traz como a violência obstétrica? Eu sinto que não dá para falar da violência obstétrica sem pensar na violência da mulher, na verdade, como um todo, no sentido de como que a mulher é privada de viver a sua sexualidade, de viver o teu corpo, de viver o teu sangue, de viver a tua história. Por quê? Porque, assim, eu lembro de eu grávida, assim, eu amei, assim, todo o processo, na verdade, né? Eu faria 1000 vezes. É que não dava pra fazer, né? Mas eu lembro que barrigão, né, na rua, e aí tinha a reação de cada pessoa, sempre tem uma reação, né? Mas, assim, de uma maneira geral, é assim, você deu, você fez sexo. Porque todo mundo faz, só que assim, as pessoas, de uma maneira geral, vivem essa coisa da sexualidade de uma maneira muito ruim. Então, uma das frases famosas, na hora de fazer foi gostoso, agora na hora de parir não é. Então, são violências, por exemplo, quando o médico fala, quando alguém fala assim, nossa, mas é o terceiro filho, mas já é o quarto, nossa, mas de novo, por que você ficou grávida de novo? É muito violento. Porque a mulher que tem o direito de não ter filho, ela pode ter o direito de ter quantos filhos ela quiser, ela não precisa explicar para a sociedade por que ela está tendo tantos filhos. Mas, e assim, por exemplo, uma das violências que eu acompanho junto da ONG Mama Ecos, que também faço parte, que é lá da Amazônia, e aqui com os indígenas de Parelheiros, que né, tem 10 aldeias indígenas aqui perto, e a gente faz um resgate e troca de saberes com as parteiras. A língua, só o fato do médico não compreender a língua dela e ela não compreender, então, assim, a primeira coisa, ela não consegue se expressar e ele não consegue expressar nada para ela. Então, por exemplo, teria que ter um tradutor em cada hospital para atender, teria que ter um hospital específico para atender parteria indígena. Então, assim, agora, faz 3 anos que a gente está com troca de saberes, valorização. Faz 3 anos que transfere, muitas poucas mulheres vão parir no hospital aqui nessas aldeias. Porque está tendo um resgate da parteria mesmo, e os nascimentos estão acontecendo aqui. E por que elas não faziam antes? Por terrorismo. Porque fica fazendo terrorismo. Não, você é uma carniceira, não vai fazer isso, que absurdo. Ninguém precisa mais passar por isso. E você passa por uma violência muito maior. Então, quando eu pergunto humanizado para quem, também é nesse sentido. A impressão que eu tenho as parteiras foram perseguidas, elas foram aniquiladas, elas sempre existiram e sempre vão existir, mas elas foram assim, né? Foi horrível o que fizeram com elas. Essa medicina chegou, fez um terrorismo para ninguém mais querer parir em casa, e quando a humanização chega, ela chega como um nicho de mercado. Essa é uma questão muito crucial para mim. Porque aquela pessoa está fazendo um mau serviço. Eu vou fazer um serviço um pouco melhor e vou conseguir ganhar mais com isso. Entende? E não como qualquer resgate ou a preocupação. Tem a preocupação com a mulher. Mas, assim, esses dias eu entrei numa página de parto humanizado e falei, nossa, quanto será que eles cobram? Achei lindo e tal. E mandei um zap perguntando. Isso, para mim, é uma violência obstétrica. Ele falou assim, a gente não pode falar o valor do parto, você tem que fazer uma consulta, e a consulta custa R$600. Mas sabe, Cileia e Maria Clara, sabe, você trazendo essa questão das mulheres indígenas, eu fiquei pensando na situação das mulheres com alguma deficiência. Como é que é isso? A mulher que é surda, a mulher que é cadeirante, a mulher que é surda e também não consegue falar... Né? Nós temos mulheres com deficiência mental que acabam sendo... Como é que é isso? Eu queria que vocês falassem... Se a doula faz esse tipo de acompanhamento, se é possível, e como é que é, Cileia? Porque como você trouxe
tão nítido essa questão das mulheres indígenas, você me remeteu às mulheres com deficiência. Então, eu queria ouvir vocês duas. Nossa! Eu queria comentar a respeito de uma prima minha que mora aí em Santo André, e ela é deficiente. A gente morava em Santo André juntas, eu vim para Parelheiros, ela ficou. E ela sofreu violência obstétrica de maneira muito ruim, porque o que acontece, existe uma coisa da medicina que eu estudei mais, eu sei mais de você do que você mesma. Então, você não sabe, eu vou te explicar quem é você e o que eu vou fazer com você. Ela, por exemplo, o bebê dela ia nascer cesárea, de qualquer maneira, por conta da estrutura física dela, por conta do que aconteceu com o quadril dela, ela operou a perna, enfim. Ela ia fazer uma cesárea, mas ela foi antes da data marcada, porque ela falou, tem alguma coisa acontecendo com o meu bebê, ele não está normal, ele não está mexendo normal, está estranho. E ela não foi ouvida. Ela passou 4 dias no hospital, eles vendo que tinha alteração no batimento. Então, quando a mulher não quer fazer a cesárea, eles vão lá e fazem a cesárea. E quando a mulher fala, gente, tem alguma coisa acontecendo, essa mulher não foi escutada. A minha prima perdeu o primeiro bebê dela. Ele morreu. Eles só fizeram a cesárea depois que o bebê tinha morrido na barriga dela. E aí, ainda bem que ela ficou grávida de novo, o bebezinho dela está com 3 anos agora, e ela conseguiu viver essa história que era importante para ela. Mas, assim, de uma maneira geral, assim, nunca me apareceu, não sei para Mariana, mulher surda, nunca me apareceu, assim, essa questão da deficiência. Deixa eu ver com a Mariana. Mariana, apareceu? Ou você conhece algum caso? Conta aqui um pouco para nós, porque é um grupo de mulheres que também é pouco pensado, infelizmente, Sim. Né? Uhum. Assim, né, quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, né, principalmente na violência obstétrica, a gente vai fazendo os recortes, né, a gente vai vendo quem são as mulheres mais afetadas, né. Mas nunca atendi nenhuma mulher com deficiência, né? Só com alguns problemas de saúde mesmo, às vezes físicos, às vezes emocionais, né? Que tinha outros acompanhamentos paralelos ao meu, né? Até porque o trabalho da doula ele tem um limite, né? Tem um limite que a gente não pode ultrapassar, que já não é o papel da doula. Mas eu conheço doulas, né? Que têm formação com Libras, né? Que tem acesso a esse tipo de mulheres que procuram doulas, né? E doulas que têm essa acessibilidade, né? Então, assim, essas doulas são poucas, né? Porque a procura também é pouca, né? Então, a gente não pelo menos eu nunca tive acesso a um estudo para entender se as mulheres têm essa dificuldade de acessar esse tipo de informação, e saber que tem doula, que ela pode ter uma doula e ir atrás de uma doula, ou é realmente porque é uma procura mínima mesmo, né? Porque não tem tantos casos de mulheres com deficiências que engravidam ou que querem ter uma doula, né? Então, mas existe sim algumas doulas que atendem, né? Então, existe doulas que atendem a população indígena, que está mais próxima de alguma aldeia, algum grupo indígena. Tem mulheres que atendem a população estrangeira, né? Aqui, eu conheço doulas que falam em outras línguas, ou falam inglês, espanhol, ou francês, né? Que tem aqui o caso dos haitianos. E tem, né, essa questão das pessoas que são do LGBTQI, né? Que também precisa acessar as doulas que entende a sua orientação sexual, o que escolheu, né? Tipo, a gente sabe que tem mulheres, né, que são trans, que engravidam, né, e tal, e também procuram doulas que entendem essa questão delas, né? Então, assim, é legal que, assim, tem essa diversidade, né? Então, é interessante a mulher procurar uma doula que ela possa se identificar, que ela possa olhar para a parteira também, né? Olhar e se identificar, se sentir acolhida, se sentir segura, saber que ela está sendo entendida, compreendida, né? Sim, aí eu estava pensando aqui, né? Por exemplo, assim,
Por que as prefeituras não começam, né, a instituir as doulas nos seus locais de trabalho, né, a absorver mesmo esse trabalho tão importante, tão genial, a mesma coisa, mas aí a gente sabe que tem um problema de mercado, a gente sabe que consiga e a mulher uma coisa para vocês. Eu sei que violência obstétrica, agora em 2019, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Saúde, querendo meio que somente do médico, e também essa fala assim, que esse termo é um termo muito socialista, né? Então, eu queria saber com você, esse termo violência obstétrica, realmente, eles conseguiram derrubar, colocaram outro, né, mascararam esse tipo de violência, ou ainda a gente fala de violência obstétrica. E, mediante a isso, nós sabemos que nós estamos num processo de governo, como diria aí um certo ministro, está passando a boiada, né? Por conta da pandemia, eles estão conseguindo passar um monte de coisa e a gente não está conseguindo se ligar em tantas perdas de direito. Quando você consegue entender uma perda, tem mais 20 que você ainda precisa estudar e parece que eles ficam de madrugada pensando o que mais que a gente vai tirar do povo, né? Então, eu queria saber também com vocês, assim, quais foram os direitos que se perdeu nessa pandemia, né? Então, o primeiro é o conceito de violência obstétrica, se realmente quer ou não, e os direitos foram perdidos. Vamos começar com a Maria Clara e depois vai para a Cileia, pode ser? Que primeiro começou pela Cileia e foi para a Maria Clara, agora a gente faz ao contrário, pode ser? Pode. Bom, é isso, né? Como eu tinha falado na primeira apresentação, fica muito evidente, né, que numa situação de crise, né, principalmente crise econômica, né, crise política, nossos direitos, né, os direitos das mulheres, eles são afetados ou derrubados, né, sofrem algum tipo de enfrentamento para com que seja retirado, né? Então, o que eu vim me deparando, né, aqui em Santo André, no ABC, a gente tem uma coletiva de doulas, né? Então, somos um grupo de doulas que ou atua de forma autônoma, ou atua de forma de grupo, né, coletivas, e a gente sempre se mantém informadas, né? Porque, assim, a gente precisa ter essa rede, né? Até porque a gente sempre pergunta quem doula a doula, né? Porque não é fácil ser doula também. Eu, por exemplo, já sofri violência obstétrica junto com a mulher, né? No hospital da mulher já me agrediram com um tapa, uma neonatologista, uma enfermeira arrancou minha mão, pegou no meu braço com força para tirar minha mão da mulher que estava segurando durante a contração, né? Então, é isso, assim, né? Então, é difícil ser doula, então a gente tenta se unir o máximo para se ajudar. Então, algumas doulas, né, a gente vai se conversando e vai descobrindo o que está acontecendo, né? Então, a principal coisa que foi surgindo por exemplo, essa questão da doula, né? Aqui em Santo André a gente tem a lei municipal, né, que é a Beth Sirá, que é a autora desse projeto de lei. Já faz mais ou menos uns 4 anos que tem essa lei aqui em Santo André. Então, as mulheres têm aqui em Santo André direito de ter uma doula nos hospitais privados e públicos do município. Né? Essa lei, inclusive, ela é restrita, né? Então, alguns municípios têm a lei da doula, outros municípios não têm, e isso também dificulta um pouco as mulheres terem uma doula, né? Então, por exemplo, às vezes a mulher lá de Mauá, que quer ter uma doula, ela tem que vir parir em Santo André, ou até mesmo em São Paulo, ou, se possível, em casa, né? Com uma equipe. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu, não pode entrar doula. Não pode entrar doula em hospital nenhum do SUS, né? Então, aqui em Santo André, a gente não está conseguindo entrar no hospital público, no hospital da mulher. Não estamos conseguindo entrar na casa de parto, né? As casas de parto temos 2 na capital,
que é a Casa Ângela, que a Cileia comentou, e a Casa de Sapopemba, que é aqui pertinho da gente. A mulher tinha direito a ter 2 acompanhantes, independente se o segundo era a doula, ou um membro da família, ou enfim, outra pessoa que ela queira. Lá na Casa de Parto, as duas estão permitindo um acompanhante. E assim, né? Então, nos outros municípios que tem além da doula, as doulas também não estão conseguindo entrar no SUS. Estamos conseguindo somente entrar na rede particular, né? Então, aqui em Santo André, né, tem o Hospital Brasil, né, que é o Hospital São Luís de São Caetano, são os 2 únicos que eu sei que as doulas estão sendo permitidas. Então, essa foi a primeira coisa que aconteceu. Depois, a gente começou a descobrir que as mulheres não estavam tendo direito ao acompanhante. E isso é muito problemático, né? Porque, assim, as pessoas estão usando a desculpa da questão do coronavírus. E, assim, há recomendações, né? Inclusive, não há uma proibição que vem do Ministério da Saúde, nem da OMS, né? O que se tem de estudos acerca das gestantes, né? Porque as gestantes, sim, são grupo de risco. As mulheres puérperas, né? Que dali do pós-parto de 45 dias, né? Um pouco mais, elas são também grupo de risco. As recomendações falam o seguinte, assim, que se a mulher já está convivendo com aquela pessoa e ela é assintomática, ela não está expressando sintomas, tudo bem ela continuar ficando com a mulher dentro do hospital, né, ou da casa de parto, enfim. E a equipe médica ela tem que ter esse cuidado de se preservar, né, usar os equipamentos de segurança. Agora, se o acompanhante apresenta sintomas, não está saudável, né, ou disposto a estar junto com aquela mulher, não faz sentido ele estar ali. Então, a mulher vai ter que pensar em outro acompanhante. Mas, assim, a lei do acompanhante, ela é uma lei federal, né, ela existe já há muito tempo, e a gente já tem, até fora mesmo da pandemia, a gente lidar com algumas problemáticas dessa questão dessa lei, né, de como respeitar. E aí, o que acontece? Essas mulheres, então, estão indo parir sozinhas, porque se o acompanhante não está com elas, então, aquela mulher, ela está escutando violência psicológica, então, estão proibindo as mulheres de verbalizar, de se movimentar. E aí, assim, essas mulheres estão parindo sozinhas. Às vezes, o acompanhante consegue entrar na hora que o bebê está nascendo, ou não consegue entrar. Então, tem alguns hospitais, inclusive, que você liga e pergunta, pode entrar o acompanhante? A gente não está deixando entrar. Né? E isso, assim, é um descumprimento de uma lei, assim, não está constando em lugar nenhum que tem que proibir a entrada do acompanhante. Né? Então, as violências obstétricas estão acontecendo com mais intensidade justamente por isso, porque não tem o acompanhante como testemunha. Né? Então, está fazendo o que eles bem entender. Então, por exemplo, nas UBSs também as mulheres estão tendo dificuldades com as consultas, né? As consultas estão mais limitadas, a demora de sair o resultado de exames. A gente está vendo também, né, que tem muitas mulheres que estão preocupadas, né, de ir até a UBS, fazer o pré-natal. E é isso, né? Então, a gente está se deparando com mulheres que estão sendo mal assistidas. E aí a gente que é doula, a gente fica sabendo, porque é uma doulana que a gente está acompanhando, ou porque a gente lê um relato na internet de alguma mulher escrevendo o que ela passou, né, diante dessa pandemia que ela não esperava, né, e tudo mais. E aí quem está mais sofrendo, as mulheres que estão mais sofrendo com esses tipos de atitudes, né, nos hospitais, principalmente, são as mulheres negras, né? Porque a mulher negra, ela é vista, né? A mulher preta, ela é vista como a mulher que aguenta mais, ou que não precisa de tal procedimento, ela não precisa de analgesia, né? Ela não precisa de acompanhante. Então, assim, a gente vê que dessas mulheres que a gente fica sabendo que estão sendo mal assistidas, não estão sendo respeitadas, os seus planos de partos, né, estão sendo rasgados. Né? Então, a gente vê que a grande maioria dessas mulheres são mulheres pretas. Cileia, como é que você vê essa questão? Né? Quais são, dentro da violência obstétrica, e também quais são os direitos que estão sendo perdidos, principalmente agora nesse período de pandemia? Eu fico pensando que
É claro que, assim, que até que eu atuei como doula, na minha formação, atuei como doula em alguns hospitais. E o que a Mariana falou, eu vivenciei muitas vezes. Você sofrer violência obstétrica junto com a mulher. É muito ruim, é muito ruim. Né? Então, por exemplo, você vê que a mulher não. Eles, né, o conforto médico tem um monte de comida para você e eles não dão uma comida para a mulher, porque pode virar uma cesárea. E ela, sim, e ela não consegue parir porque ela não tem força, porque ela não se alimentou. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Eu fico pensando, quando a gente ganhou esses direitos? A impressão que eu tenho é que a pandemia tem escancarado algumas coisas. Porque uma vez eu conversei com a Mar, e a Mar falou assim, eu entro para atuar como doula e me sinto numa trincheira. Daí eu fico pensando, porque é uma luta para conseguir garantir o que é garantido por lei. Então, a impressão que eu tenho é que tirou um véu. Então, assim, cada um está fazendo aquilo que sempre quis fazer. Né? Então, assim, essa lei do acompanhante, eu lembro que uma das coisas que eu queria em 98 era o Carlos. Eu falava, gente, como é que eu vou parir? Ele plantou, tem que colher, que história é essa? Né? Eu não falava, não, ele tá junto. E eles falavam, não, o acompanhante mais atrapalha do que ajuda, ele pode desmaiar, a gente não vai ter equipe para cuidar dele. E a gente vê, hoje em dia, por exemplo, com o acompanhante, que isso não é real. Que, na verdade, muitas vezes, se não tivesse o acompanhante, ajuda no hospital. Porque acontece alguma coisa, ele consegue chamar, eles conseguem fazer outras coisas, enquanto aquela mulher consegue estar naquele trabalho de parto. Então, assim, tem outras coisas, né? Acho que a pandemia, de uma maneira geral, por exemplo, até hoje, são poucas mulheres da periferia que procuram o trabalho, mas a pandemia está fazendo mais mulheres da periferia procurar o trabalho, porque elas não querem ir para o hospital. Mas naquele momento, por exemplo, ela dizia assim, não é para mim. Não, é R$600 a consulta, não é para mim, eu não vou conseguir nada, eu não vou conseguir. Daí a gente entra em outras questões, né? Por exemplo, assim, a estrutura do parto humanizado, ela ainda é muito de pirâmide, sabe, assim, que é uma coisa que dentro da parteria tradicional está completamente fora. Quem a gente tem, né? Na parteria tradicional, a parteira e as aprendizes de parteira. Né? Mesmo eu questiono várias coisas, inclusive o termo doula, porque um dos significados é serva, é escrava. Se a gente vê a origem da palavra é essa, daí é o que acontece. Normalmente, numa equipe domiciliar, né, de um parto humanizado, ela é a primeira a chegar, a última a ir embora e a que menos ganha. E eu fico pensando até quando a gente vai alimentar essas estruturas. Sim. E aí, assim, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode. O que existia antes? A parteira e as aprendizes de parteiro que estavam ali, e quando elas se sentissem preparadas, elas podiam partejar ou não. Elas poderiam ser parteiras. E elas sabiam fazer e podiam fazer o que elas sabiam. E aí, essa fragmentação da sociedade, ela é muito violenta. Não, você não pode fazer isso, você não pode. A mulher pode estar com pressão, você tem que levar para a obstetriz. Essa fragmentação eu não consigo entender na sociedade. Para mim é muito, 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 muito complicado. Mas eu sinto que, assim, que esses direitos são leis, mas é como, por exemplo, o crime contra a homofobia. Gente, eu nunca vi tanta gente falando sobre esse assunto. E aí as pessoas só estavam mudas, porque elas sempre pensavam isso. Mas não chegava até a gente porque elas não tinham coragem de falar. Nesse momento que está acontecendo, na verdade, a pandemia, ela é uma lente de aumento do que está acontecendo no Brasil hoje. Sim. Com o poder governamental que a gente tem, com tudo isso que está acontecendo, você fala, gente, como assim as pessoas podem ser tão racistas, tão preconceituosas, tão violentas nas suas palavras? E aí, é muito triste. Assim, a impressão que dá é que, assim, que só tirou o sujeito do tapete, que ela agora está evidente. E aí, meu desejo, que quando volte verdadeiro. E sim, na calada da noite, assim como foi a lei da Janaína, mas caiu. E vai cair. O que não é direito humano
o que não condiz com a realidade do que o povo quer vai cair. Não adianta ir naquela hora da noite fazer lei, fazer o que quiser, porque a gente não vai deixar, porque a gente não vai se calar. Concordo. E olha, para vocês também é o seguinte, ó, coisa de, né, eu farei com vocês, vou trazer aqui, acho que uns 15 dias atrás, me procuraram, porque assim, uma moça aqui em Santo André, ela estava de 36 semanas, ela foi no Hospital da Mulher, ela estava sangrando, e o médico mandou ela de volta para casa. Como que uma mulher com 36 meses sangrando, você manda de volta para casa? Né? Então, aí a gente tem que pensar exatamente como a Maria Clara falou, que mulher é essa, qual é a origem dela, da onde que ela vem, né? Para ela já ir para o Hospital da Mulher, que é um hospital do SUS, a gente já imagina que é uma mulher de classe trabalhadora, ela não foi procurar um hospital top de linha, né? E aí, o que aconteceu? Né? Ligaram para mim, eu tive que ligar para lá, me apresentar como trabalhadora dos direitos humanos, eu sou assistente social de formação, pedi para falar no serviço social, né? E dizer no serviço social, olha, ou vocês vão fazer o atendimento, ou nós, do Conselho de Direitos Humanos, nós vamos encaminhar essa mulher para um boletim de ocorrência. Quer dizer, você tem que judicializar algo que é de direito dela, ela está sangrando. Né? E aí, no desespero com a mãe, elas foram para São Bernardo do Campo, tentar alguma coisa em São Bernardo, aí pelo meio do caminho a gente conseguiu falar tudo, aí no dia seguinte ela se internou no Hospital da Mulher. Mas olha o sofrimento dela, né? O quanto isso é cruel, o quanto que, por que isso? Né? Por que dessa forma? Essa mulher estava sangrando, ela não chegou lá dizendo que ela estava bem, que ela só veio avisar que ela estava bem. Não, ela estava no desespero, né? Porque, assim, ela não sabe o que é aquele sangramento. Ela não sabe se é o início de que ela está perdendo o filho que ela não quer perder. Né? Então, essa violência, ela não pode realmente acontecer. Né? Nem essa, nem uma outra, mas foi o seguinte, né? A violência com a mulher que chega no hospital para dizer, olha, eu preciso... Estou sangrando. Ela precisa de uma atenção, ela precisa de um acolhimento. Porque eu imagino o emocional, o psicológico dessa mulher, aonde estava. Né? E aí, uma das coisas que vocês falaram, e realmente assim, quantas vezes a mulher, ela está lá com a dor dela e aquelas frases tão frases prontas, frases feitas, na hora estava gostoso, você não gritou, né? Grita baixinho, para de chorar. Então, eu imagino essas frases que são chavões da violência, nesse momento, como vocês estão falando, que não está podendo ter acompanhante, que não está podendo ter uma doula, o quanto as mulheres estão sentindo isso? E aí, Cileia, você até falou um pouquinho, quando a gente conversou um pouquinho, né, para a gente, né, trocar algumas ideias, e eu queria que você trouxesse aqui a necessidade que vocês tiveram de entrar na Defensoria Pública para fazer garantia de direito. Você pode trazer aqui para quem está nos ouvindo? Claro, a gente tem feito uma roda toda sexta-feira, ela é aberta, uma roda virtual, né, roda de gestante, e é muito legal, né, porque na sexta-feira passada a gente percebeu que era uma mulher de cada cidade. Tinha uma de Diadema, uma de São Carlos, uma de Mogi, uma de... Tipo assim, nossa, apesar desse momento horrível, dessa coisa virtual que a gente está vivendo, a gente nunca conseguiria promover essa roda se fosse pessoalmente, né? E através dessa roda que a gente está promovendo é que chegaram, então, algumas mulheres relatando. E a gente tem feito acompanhamento, mesmo que remoto, para algumas mulheres. E esse atendimento tem sido, quantas ultrassonografias são realmente necessárias? Porque quando você não confia no profissional que está te atendendo, é complicado, porque você não sabe se é real aquilo, se você precisa fazer aquilo ou não, por quanto tempo, para quê? Filha no hospital, que foi a Clara, que é a minha última, que tem 3 anos, e que, por um erro médico, porque no exame ela falou que tinha mecônio e não tinha mecônio, depois ela rompeu a bolsa e falou, cadê o mecônio? Enfim,
Eu me lembro no dia seguinte que ela me aparece com uma bandeja de remédio, de tudo que eu estava dormindo, né? Ó, para você. Aí eu pergunto, o que é isso? Daí ela fala, remédio. Aí eu falo, ah, muito bem, eu estou percebendo que é remédio. O que é? Ah, quero saber o que é cada um para ver se eu quero tomar. Aí ela falou assim, você acha fato ferroso? Eu falei, vou tomar porque a alimentação tá ruim. Isso aqui é dipirona para dor. Aí eu falei, eu não tô com dor. Se eu sentir dor, eu te aviso. Aí ela falou, se você sentir dor, eu não tô nem aí. Porque o horário de tomar o remédio é agora. A gente tem essa fragmentação, entendeu? A gente tem uma coisa chamada protocolo. Porque quando você atende em massa, você não tem tempo de conhecer aquela mulher para saber se é necessário mesmo, realmente aquilo. Então, é em massa mesmo, né? E aí o que acontece? Essas mulheres que nos procuraram através da roda falaram, gente, não está podendo acompanhante. E a gente não estava sabendo disso, porque a gente atende parto domiciliar. Então, eu fui buscar com pessoas, né? E aí foi inclusive a Ariane que falou para a gente entrar na defensoria. E aí a gente entrou na defensoria, deu contato para as mulheres também procurar, e essas mulheres que entraram na defensoria conseguiram. Então, as mulheres que estão querendo ter um acompanhante no seu hospital, né, no seu momento de parto, pode procurar a defensoria, porque é lei, é garantido por lei, então vocês têm que ter, não é por conta da pandemia. Não faz sentido, se aquela pessoa já está no hospital, você vai chamar ela por expulsivo, ela vai entrar do mesmo jeito. Qual é o sentido daquela pessoa não ficar com ela o tempo todo? Não tem sentido nenhum. É só uma grande desculpa de uma lei que não tinha sido aceita, e aí que é feito como desculpa mesmo, né? Maria Clara, me diz uma coisa, na sua avaliação, nessa sua... ambas são militantes da causa, né? Mas qual, na sua visão, o que a gente sabe que tem um trabalho com as mulheres, que a gente faz o trabalho com as mulheres, então tem todo um debate, conversas, rodas de conversa, como a Cileia traz, tantas outras, tem as PLPs, né, que a gente tem aí um trabalho bem legal com as PLPs, você tem os movimentos feministas, os movimentos, uma série de questões, os coletivos, mas, assim, falta alguma coisa. Se você parasse para pensar assim, como que nós poderíamos, não culpabilizando as mulheres, não trazendo isso como carga para as mulheres, porque nós já temos uma carga muito grande, mas como é que nós poderíamos mudar uma situação dessa, pensando de uma forma política? Bom, a gente deveria derrubar o capitalismo, né? A Nicole disse assim, a mulher não tem direito à palavra no seu parto, a Lucimar trouxe assim, é o que ela passou por violência obstetra, né? Então, a Gabi está dizendo que precisa institucionalizar essas profissões, mas eu queria que você falasse assim, como é que você olha para tudo isso que a Cileia trouxe, para o que você vive, outras pessoas, como é que a gente pode, de fato, dizer, olha, nós precisamos de uma política pública para dar conta disso? É exatamente isso, né, Sol? Eu acho que assim, né, que como a gente está nesse momento de eleições, né, de campanha eleitoral, né, que logo mais vai começar, é muito importante, é muito interessante para a gente que é ativista, né, do movimento das mulheres mesmo, da saúde da mulher, saúde de qualidade para todos, em defesa do SUS principalmente, né? A gente precisa de representantes políticos, né, dentro das câmaras municipais para que represente a luta do povo, né? Então, a luta das mulheres ela precisa ter essa representatividade, né? A gente precisa de alguém lá dentro que a gente possa procurar, que a gente possa dialogar e que a gente possa construir projetos, né, de lei, como é o projeto de lei das doulas aqui no município de Santo André. A gente precisa conversar com os conselhos, da Secretaria de Saúde, a gente então precisa, né, de pessoas nas secretarias também para dialogar. A gente entende, né, que nós ativistas da humanização do parto, do direito do parto com respeito para as mulheres, a gente entende que não é só questão de saúde, mas a questão cultural também está atrelada à vida dessas mulheres, e isso dita muita coisa na vida delas, né? Então,
a gente precisa criar realmente políticas públicas, ampliar esse debate, levar esse debate para esses espaços políticos, né, para a gente mostrar que existe um problema, e é um problema grave, né, porque a gente está falando do nascimento de pessoas. Então, se as pessoas estão nascendo de uma forma violenta, isso vai ser carregado para o resto da vida inteira daquela pessoa, né? Então, ela nasce de uma forma violenta, ela passa uma infância com diversas limitações e traumas, né? Na adolescência, isso vai se agravando cada vez mais. Então, a gente entende que se a gente nasce bem, com respeito, com acolhimento e com amor, isso vai reverberar para a nossa vida inteira. Isso a gente vai transformar os indivíduos, não em fantoches, mas indivíduos com senso crítico, né, que possa contribuir para a sociedade de uma melhor forma, né? Então é isso, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de leis, né, que garante esses acessos para as mulheres, que escuta essas mulheres, né? Mas eu acho que é isso, mas a gente também tem que entender como isso pode funcionar de uma maneira saudável, coerente, né? Porque, assim, por exemplo, a lei da doula, ela existe aqui em Santo André, mas que até a gente fez uma reunião com a Beth, a gente trouxe essa problemática da lei, e a gente falou assim, a gente precisa resolver isso, que é o seguinte, se a instituição não respeita a lei municipal, o que acontece com essa instituição? Ela é multada por isso? Não. Tem alguém fiscalizando isso? Não. Então, a gente tem um problema, porque, assim, as doulas tem instituições no município de Santo André que não permitem a entrada das doulas, né? Não respeita a lei do acompanhante, não deixa essas mulheres levar seus planos de parto, né? Enfim, ainda tem essas instituições, por mais que tem a lei da doula, né? Que tem conselhos de saúde, né? Tem movimentos aqui em Santo André que falam, né? Que constrói essas políticas, né? Para serem levadas a sério, serem aprovadas e tudo mais. Então, a gente precisa acumular força em torno desse assunto, né? Então a gente precisa acessar essas mulheres, trazê-las para o debate, dar voz, né, espaço para essas mulheres falarem, olha, eu moro aqui, eu tenho acesso a isso, sofri isso, né? Para a gente usar todas essas realidades e a gente tentar achar um bem comum para todos, né? Então, e aí eu falei brincando, mas é verdade, a gente entende que para a gente viver numa sociedade que respeite nossos direitos, que respeite as mulheres, que dê espaço para a gente participar da política, né? Que a gente vê que a política ela é muito masculina, né? Ela é muito machista, né? E ela dá espaço para que esse tipo de violências aconteçam com a gente, né? A gente precisa viver numa sociedade melhor, né? Então, viver numa sociedade melhor é a gente respeitar todo mundo, né? Então, a gente precisa acabar com a desigualdade, a gente precisa acabar com o machismo, né, que fere muito, mata as mulheres, mas também fere os homens, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Só acho que esse os passos iniciais que a gente precisa dar, né? Eu não sei, eu acho que quando a gente dá os primeiros passos e vai juntando pessoas nesses primeiros momentos, a gente vai conseguindo visualizar o que vem depois, né? Então, eu não tenho um projeto, não tenho um modelo para te falar, olha, a gente precisa fazer isso aqui, né? Porque só eu falando. Então, acho que a gente precisa acumular mais mulheres em torno desse debate. Uma das coisas que eu percebo que, por exemplo, nós precisaríamos, né, que todas as cidades tivessem a Secretaria da Mulher, né? Isso nós teríamos que ter, e uma coisa que acabou aqui na cidade de Santo André foi a Secretaria de Mulher, a gente precisa voltar, e não só o Conselho de Saúde, mas o Conselho Municipal de Mulher também tem que fazer esse debate, né? Porque é um debate transversal, que passa pelo Conselho de Mulher e vai bater lá no Conselho de Saúde. E aí você não tem um Conselho de Mulher ativo na cidade, e a gente sabe o porquê, eu não vou aqui culpabilizar as mulheres, né? Mas a gente sabe que é a conjuntura que não tem a menor intenção, e isso não é uma coisa só de Santo André, isso é só a gente olhar como está. O estado inteiro, né? Exatamente, porque você tem uma
uma Secretaria Nacional de Mulheres, que ao invés de discutir política para a mulher, fica fazendo gincana de máscara, né? Vamos assim dizer. Assim, só, uma coisa que muito me preocupa é quando uma mulher de partidos de direita vem querer falar sobre os direitos da mulher, como foi o caso da Janaína Pascoal, quando ela aprovou uma lei o ano passado, contra os movimentos de mulheres, né? A gente fez uma audiência pública para discutir esse projeto dela, e a gente era totalmente contra, e ela conseguiu passar, né, até por conta dos acordos que tem ali na LESC, né, que a gente entende, né? A Janaína Pascoal, ela criou um projeto que ela chamou de legalização das cesarianas, né? Então, ela quis dizer, as mulheres, elas têm que escolher, e olha só, ela se apropriou de um discurso nosso para defender uma lei que vai favorecer o médico, né? Porque se aquele médico não quer ocupar a parte normal, ele vai incentivar e a mulher, eu quero uma cesariana, então vamos fazer a cesariana, né? Então a gente explicou todas as problemáticas, porque a cesariana, ela é uma cirurgia que salva vidas, ela é muito, ainda bem que existe a cesariana, mas a gente tem que entender que ela tem que ser feita só quando há necessidade real, né? Porque é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que coloca a vida tanto da mulher quanto do bebê em risco, então não pode ser feita assim como se fosse, né, como se fosse de rotina, né? Então a gente foi nessa audiência pública, conversou com a Janaína, a gente trouxe pessoas assim, que é professor, que tem mestrado, que é parceira, que é da área da saúde, que estuda, né, que é cientista. E a gente provou por A mais B para ela que essa lei não ia funcionar, que não era isso que a gente queria, né, que as mulheres precisavam. A gente precisa de uma coisa muito mais ampla para tentar resolver essa questão. Por que a mulher escolhe a cesariana? Né? O que leva a mulher a escolher isso? Né? Chegar lá e pedir. E assim, eu atendi partos que as mulheres chegou nessa situação de pedir uma cesárea e sabe como ela foi recepcionada? O médico foi lá e entregou uma autorização, né? Falou assim, você vai ter que assinar isso aqui, porque isso aqui está falando que você que está pedindo, não eu que estou indicando a cesárea, e você vai ter que ficar 8 horas de jejum antes da gente realizar essa cesariana. Só que assim, essa mulher estava em trabalho de parto. Ela entrou no limite dela. E aí, assim, ficar 8 horas de jejum, como a Cileia comentou, não tem coerência nenhuma. Essa mulher precisa se alimentar, ela precisa tomar água, né? Até porque a cesariana ela é feita com uma anestesia que ela é local, não é uma anestesia geral. Então, isso não ia interferir no processo da cesariana. E aí eu briguei com os médicos. Eu falei assim, gente, isso é um absurdo. Né? Como assim? Ela tá pedindo a cesariana, você tem que ver se tem sala disponível e pronto, é isso, sabe? Mas eles não, até nisso, até numa lei que a Janaína achou que ia ajudar as mulheres, foi mais um motivo, mais um meio de violentar essas mulheres, hein? Então, a semana passada a gente ficou sabendo, né, que essa lei foi derrubada, né, foi vendo que ela não tinha coerência judicial, né, para ser exercida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também, principalmente nesse momento de política, né, de eleições, que a gente tem que entender a profundidade daquele discurso, né? Se não é uma apropriação de discurso para querer favorecer uma classe que não é as mulheres, que é a classe médica, né? E se ela é de direita, não faz sentido, porque a ideologia da direita ela é de restringir direitos e não de ampliar, né? Então... Exatamente. E assim, a Nicole Mariano, ela está dizendo assim, olha, estou atendendo uma mulher que quebraram a clavícula do bebê dela na hora do parto, né, que foi no Hospital Grajaú. Isso também acaba acontecendo, a gente sabe que essa falta de respeito, tanto com a mulher, a falta de respeito com aquela vidinha que está chegando ao mundo, que está saindo, né, de um lugar que ele ficou lá um período confortável, protegido, ele vem para o mundo e ele já chega no mundo com alguém quebrando a clavícula dele, né? Então, isso é algo que a gente precisa buscar formas de ir mudando isso, porque, assim, eu acredito que quando a gente consegue já mudar essa forma de olhar a mulher gestante, a mulher que está indo ter o bebê e o seu bebê, a gente consegue ter seres humanos mais
civilizados, né? Porque a falta de civilidade, a ignorância também tomou conta um pouco das pessoas. A gente vê as pessoas aí numa soberbia, numa vaidade, pessoas que não valorizam a vida do outro, que não valorizam o outro, porque na realidade, quando eu não valorizo o outro, e quando eu não respeito o outro, é porque eu não respeito nem a mim mesmo, né? Eu já perdi o meu respeito como ser humano. Então, para mim, tanto faz como fez, se eu falo uma bobagem, se eu dou um tapa, porque eu não respeito nem a mim, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe, né? As pessoas, elas tratam o outro conforme ela também se trata. Se você se trata com amor e respeito, e é assim que você vai respeitar, você vai tratar o outro com amor e com respeito, que é algo que vocês fazem. Então, assim, ser parteira, né, é algo que está lá atrás, né? É trazer alguém à vida, é você trazer uma criança que, né, que está vindo, que está chegando nesse mundo, um mundo diferente, um mundo difícil, mas ela está chegando. Então, ser parteira é uma arte, né? É algo muito legal. E ser doula, como você falou, é aquela mulher que está lá, do lado da outra, que está segurando a dor, que está segurando o medo dela. Então, uma está durante a gestação e a outra está lá durante a gestação. Então, quer dizer, isso é muito bacana, né? De ver duas mulheres fortes, né? Duas mulheres jovens, duas mulheres que acreditam no que fazem, que estão aí nesse ativismo de garantia de direito àquela mulher e de garantia de direito, inclusive, do filho que ela também já está carregando. Então, vocês lutam pelo direito de um ser que ainda vai chegar ao mundo. Então, isso é muito, muito bacana. E assim, Cileia, eu fiquei imaginando todo o seu trabalho na aldeia com as mulheres indígenas, e aí eu já viajei, poxa, como é que será, né, que é com as deficientes, como é que será que é com as mulheres ciganas, como é que será que é, né, com toda essa diversidade de mulheres, em que vocês trazem de uma forma muito dura, mas como diria Paulo Freire, muito romantizado, mas um romântico que não é esse romântico que a gente sabe, que é o romântico da dor, é o romântico do diálogo, é o romântico do debate, né? Eu vou dizer o seguinte, vocês trazem, pegando por Paulo Freire, vocês trazem o esperançar, que é o esperançar de caminhar, o esperançar de ser ativo, o esperançar de fazer a coisa acontecer. Não é o esperançar de esperar, mas é o esperançar de ativez. Então, nossa, vocês duas foi um presente, vocês duas, hoje, nessa live. É a primeira vez que eu faço uma live com duas mulheres, então eu até peço desculpas se eu não tive muito jeito, porque até agora eu só vim fazendo live só com uma pessoa. Mas eu queria, assim, como as lives a gente também não pode fazer uma coisa muito demorada, porque, né, a gente sabe que as pessoas, live de 1 hora é o legal mesmo, mas eu queria que vocês deixassem aquilo que vocês quisessem de mensagem, porque essa live agora ela fica registrada, aí a gente transforma ela, a gente está colocando todas as lives também no YouTube para outras pessoas terem acesso, né? Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres, para a sociedade, para quem vocês assim desejassem falar da maneira como vocês falaram com o coração e vocês falaram com a alma sobre o trabalho que vocês fazem, que ficou visível que vocês amam. Quem quer falar? Eu queria dizer para todas as mulheres que vocês podem, vocês devem, e você não está sozinho. E não precisa estar sozinho. Então, eu sei que nesse nosso meio de trabalho, né, eu sei que tem várias limitações, a gente sabe, eu pelo menos sei, né, o quanto é essa questão de ter parto respeitoso, ter uma doula, ter uma equipe, ele é elitista, ele é excludente, né, então a gente pode se ajudar, né, porque assim,
é minha forma de trabalho, é meu ganha-pão, mas também é minha militância, meu ativismo, é onde que eu faço meu trabalho também de doação para que essas mulheres tenham mais acessibilidade, né? Tenham acesso a essas informações, lutem pelos seus partos que elas querem, né? Lutem pelo direito dos seus corpos. Eu tenho umas redes sociais, né? Então eu estou no Facebook, estou no Instagram, como Mariana Clara. O nome do meu perfil profissional é Doluar. Posto algumas coisas, alguns trabalhos como dona, como placenteira, como ativista. Eu estou me organizando com algum grupo de algumas pessoas, né? Não sei se você já ouviu falar só, mas tem uma frente de permacultura aqui no ABC, né? Que é o Permaperifa. Essa galera me chamou para se juntar para a gente construir uma frente para falar sobre parto humanizado, sobre os direitos das mulheres na saúde, né, na assistência obstétrica. Então, a gente está construindo aí um meio de levar essas informações para as mulheres de periferia, para as mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe que é isso, está difícil as coisas hoje em dia, então acessar as informações também, né? Porque é isso, a gente está fazendo uma live na internet, mas a gente não sabe se as mulheres estão tendo internet em casa, né, para estar acessando esse conteúdo, né? Então, a gente está trabalhando com esse grupo do Permaperifa, tem algumas doulas que também estão fazendo essa luta, né, para a gente conseguir levar informação e dar um suporte para que essas mulheres passem esse momento de pandemia, né, ou o seu período de gestação, parto, pós-parto, de uma maneira mais confortável e tranquila possível. E eu estou disponível, só me procurarem que a gente está juntos. Que linda. Você, Cileia, qual mensagem você quer deixar? Quero dizer que para a gente não terceirizar nosso corpo, não terceirizar, para a gente poder se reconectar, não ter medo da dor, né? A dor é o nosso corpo falando com a gente, e a gente vive nessa sociedade que tomou Doril, a dor sumiu, a gente não quer sentir, não quer acessar. Eu estou falando, gente, a dor, ela acontece, mas o sofrimento é a escolha. Então, assim, que a gente não está só, com certeza, né, Má? Mulheres, vocês não acreditem, procurem alguém para te ajudar. Quando a gente ficou indignada, que a gente falou, meu Deus, a acompanhante é lei, não pode isso acontecer, veio alguém e falou, olha, defensoria, vai ter um caminho, a gente precisa encontrar esses caminhos. E essa união, e essas conversas é o que mais fortalece isso, né? A gente está começando a fazer um movimento que é o movimento das parteiras tradicionais, porque a gente é muito diferente, muito distante do Ministério da Saúde. Então, talvez a gente tenha que estar mais ligado à cultura, porque como é que você vai, né, cantar, tocar um instrumento? Isso é como se não fosse nada. Isso não é. A minha mãe de parto tem instrumento de música. E você fala, gente, o que é isso? Que parteira é essa? Entendeu? E é isso. E como a gente conseguir acolher essas diferenças, como a gente consegue acolher toda essa diversidade dessas mulheres, né, deficientes, indígenas, negras da periferia, mas assim, só é bom se todas tiverem acesso. Se é só para algumas, não faz sentido, né? A minha liberdade começa quando a do outro é garantida. Se a gente não for livre juntos, não é liberdade. Enquanto alguém for escravo, não estamos libertos. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Que lindas. Gente, olha, assim, eu aprendi muito com vocês, tenho certeza disso, muito, né? É como sala de aula, a gente nunca sai da sala de aula como a gente entrou, mesmo você sendo o professor, mas você sempre sai carregando muita coisa dos seus alunos e das suas alunas, porque são histórias. Então, assim, eu aprendi muito com vocês duas, podem ter certeza. Amei essa nossa conversa, né? Essa coisa da gente falar de nós, né? A gente está falando da gente e isso é muito bom, porque uma fortalece a outra e aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, ela sai da camiseta e ela realmente vai para a prática, né? E é isso que nós temos que fazer. Então, assim, Maria Clara,
Sileia, assim, eu agradeço muito esse tempo que vocês disponibilizaram hoje. Eu sei que não é fácil de conciliar as agendas, né? Foi muito bacana. Vocês foram, como eu falei assim, vocês estrearam comigo com 2 pessoas, eu nunca tinha feito. Olha que eu venho fazendo live já há um bom tempo, mas com 2 eu sempre tive o receio de não conseguir atender uma, atender outra, entendeu? Mas eu acho que nós demos conta. Muito bem. Você saiu muito bem. Né? Acho que a gente se ajudou bastante, vocês foram muito gentis também comigo. Então, quero agradecer a Gabi, que procurou vocês, que foi atrás de vocês, que conversou com vocês, né? E a gente está aí juntas, tá? E vamos que vamos, esse ano nós temos a possibilidade de fazer mudanças, então vamos fazer mudanças e que elas possam ser mudanças para todas e todos, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Gabi, Zélia, a Malu, todo mundo que ficou até agora aqui assistindo essa live, depois ela também vai estar disponível pelo YouTube, viu, gente? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, Mariana. Tchau, Sileia. Boa noite. Tchau, boa noite.